Eu lembro de uma vez, em 2025, onde eu fui fortemente confrontada por Deus a respeito de como eu buscava, e ele usou um podcast para falar comigo a respeito do alimento sólido e do leite e como a gente deve buscar a Deus de forma intencional nos nossos devocionais para que a gente cresça e amadureça na nossa fé. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Mas antes de aprofundar nesse tema, eu quero me apresentar. Meu nome é Adriana e nesse canal aqui eu compartilho aquilo que eu aprendo com Jesus na minha caminhada com ele. Nessa época ali de 2025, eu já fazia uma devocional ali, tudo certinho, mas o Senhor começou a falar comigo que eu precisava de alimento sólido. E eu ficava, que é o alimento sólido? E teve uma vez que eu fui pra igreja e eu comecei a ter o hábito de colocar um podcast para escutar, para ouvir enquanto eu caminhava e ia pra igreja. E eu cheguei em um que se chamava Amadureça, ouça se tiver coragem. E eu peguei para ouvir e ele falava justamente sobre isso, sobre o alimento sólido e o leite. E teve uma coisa que ele falou que virou uma chave na minha cabeça e eu fiquei, agora eu entendo o que o Senhor quis dizer quando ele dizia que eu precisava de alimento sólido. E eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que era isso. Isso foi uma virada de chave, esse entendimento do que é o alimento sólido e do que é o leite espiritual. A passagem que ele usou foi Hebreus 5, verso 12. Ele citou outros, mas eu vou citar esse daqui. Embora essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Eu vou tentar explicar nas minhas palavras aquilo que eu entendi naquele dia e como a forma que eu levei isso, a forma que eu estava levando o meu devocional e como isso mudou. A grande diferença do leite espiritual e o alimento sólido é que o leite espiritual você recebe de alguém, você precisa, você necessita que alguém te explique, você necessita que alguém te ensine, te pegue pela mão e fala, vamos. O alimento sólido já é diferente. Você que vai atrás do seu próprio alimento. Quando você passa dessa fase e vai para o alimento sólido, é a hora de você buscar. É a hora de você estudar a palavra, é a hora de você meditar, orar sobre aquilo, tentar entender por si mesmo, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, né? Um exemplo da nossa vida real vamos pensar numa família. A mãe e o pai vai no mercado, faz a compra e chega em casa, prepara os alimentos e arruma e coloca comida na mesa. E depois ela chama a criança, o filho dela, para comer. Quem recebeu o leite, quem foi atrás do alimento sólido? A criança recebeu o leite porque ela nem sabe como aquela comida chegou na mesa, ela não sabe como foi preparada e ela só vai se alimentar. Agora, o alimento sólido, a pessoa foi atrás, ela foi no mercado, ela limpou, higienizou os alimentos, ela preparou, ela cozinhou e ela arrumou o prato e deu para alguém. Então, quando a gente já está nessa fase de receber o alimento sólido, outra coisa que eu aprendo é que a gente precisa passar esse conhecimento para as outras pessoas e não só guardar pra gente. Agora, por que eu falo isso? Que mudou a minha forma de buscar ele? Porque na época eu fazia meu devocional assim. Eu pegava um vídeo de alguém que sabia do que estava falando, colocava ali na minha mesinha, sentava, escutava, lia a palavra, pegava um caderninho, anotava as coisas e, amém, recebia o que tinha que receber, partia viver o dia normalmente. E aplicava, assim, em alguns momentos, mas não era eu que estava indo atrás daquele conhecimento na palavra, por mim mesma, orando, pedindo. Eu recebia pronto o alimento. Então, ele disse, chegou a hora de alimento sólido, você precisa se desenvolver, você precisa crescer. E foi exatamente isso que aconteceu. Passei a fazer os devocionais de frente, parei de ver vídeo. Eu não sou contra a pessoa ver vídeo, porque até hoje eu vejo alguns e isso edifica muito a minha fé, ajuda muito. Mas todo dia, repetidamente, eu não faço mais como eu fazia antes.
Então eu abro a Bíblia, eu leio, eu oro, eu medito, eu vejo o aprendizado. E isso também tem me feito crescer muito e foi muito bom para mim. No mundo que a gente vive hoje, principalmente nós jovens que estamos tão conectados com as redes sociais, tem muita gente falando o que eles entenderam da Bíblia. Mas aquilo que Deus revela para você no secreto, nesse momento devocional, seja lá como ele é feito, é algo muito especial que ninguém pode tirar de você. Então, se por acaso você aprendeu alguma coisa ali no dia com Deus e você vê alguém na internet ou em qualquer outro lugar falando alguma coisa muito contrária daquilo que a palavra diz, daquilo que você aprendeu, aquilo não vai fazer com que você se perca. Você vai ter a base ali sólida, consolidada naquilo que você estudou, naquilo que você aprendeu da parte de Deus, e você não vai se deixar levar por qualquer coisa que outras pessoas falarem a respeito do mesmo tema, porque tem muita gente falando do mesmo tema na internet. Mas se você reparar bem, cada um tem uma visão diferente. Cada um tem uma explicação diferente. E isso não é errado. A questão é você saber o que a palavra diz e ter isso bem firme dentro de você para que você não seja enganado por ele. Então, essa é a importância, a grande importância do alimento sólido. Isso te desenvolve a pensar, a racionalizar aquilo que está escrito. Querendo ou não, ela te protege de certos conteúdos que não tem nada a ver com aquilo que a palavra diz. Eu não sei para quem esse vídeo vai chegar, mas se você é assim como eu, Deus já falou com você alguma hora aí, vamos, você precisa crescer, você precisa de alimento sólido. Eu te convido a você mesmo ir parar um tempo do seu dia, em vez de você pegar uma reflexão pronta, você mesmo abrir a sua Bíblia e começar por um lugar. Por exemplo, eu sentava na minha mesa e eu nem sabia o que eu ia estudar. Pra você ter uma ideia, eu não sabia. Pedia a direção de Deus ali na hora e saía alguma coisa. Sempre saía alguma coisa. Mas eu parei com isso e comecei a ler um capítulo por dia. Então, comecei por Atos, um capítulo por dia. E isso tem sido muito bênção, eu aprendi muitas coisas. Cada dia você aprende alguma coisa nova. Então, eu te desafio, de certa forma, a começar, a tentar, a ir atrás do seu próprio alimento. Faça esse desafio com você mesmo. Eu vou aprender mais de Deus esse ano, eu vou buscar o alimento sólido. E você vai ver como isso vai mudar completamente a sua vida com Deus e aquilo que você sabe sobre a palavra. E isso vai te dar um grande avanço espiritual, tipo, uma grande intimidade com Deus, uma intimidade bem maior. Mas enfim, eu vou ficando por aqui e deixo esse convite para você se aprofundar mais com Deus nesse ano. E eu espero que isso tenha te abençoado de alguma forma. Comenta aqui para eu saber se te abençoou, dá um like e se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima.